Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos analisar esse Buick 1970, é um GS 455, feito na escala 1:18 pela Auto World. Então fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, deixe também o seu comentário, aproveite para curtir e compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa e dar uma olhada nos detalhes dele agora. Só uma coisa, antes da gente desembalar esse carro, eu quero deixar aqui um cumprimento especial para um amigo colecionador lá da Bahia, o Nilo Honda, um cara muito bacana que tem contribuído de forma muito positiva para o canal, com seus comentários, suas opiniões e sua participação. Então, mando um grande abraço para ele e dedico também esse vídeo a ele, né? Fica com Deus, vamos em frente e analisar esse carro. Buick GS de 1970, foi um carro bastante emblemático na época. Neste caso não é o Stage 1, mas o 455. Uma coisa que é interessante é justamente porque primeiro eu apresentei o GSX Stage 1, que seria o top de linha, depois o GS Stage 1, que seria sem aquelas decorações todas do GSX, mas ainda com o kit Stage 1 de maior desempenho, e agora o GS 455, que ainda é um carro de grande desempenho, mas sem o kit Stage 1. Esse carro é muito bonito, tem um desenho muito agradável, lembra bastante o desenho do Chevelle de 1970, e foi uma estratégia da Buick não só para procurar entrar no ramo dos muscle cars, mas também para atrair clientes mais jovens para os seus estandes. As vendas dos Buicks GS e GSX não foram tão expressivas quanto as dos demais muscle cars e principalmente dos pony cars, que eram aqueles, posso dizer que muscle cars mais compactos e de preço mais acessível. Mesmo assim, foi um carro que teve uma venda, foi um carro expressivo, bastante significância para a história da indústria automobilística e acabou atraindo também outros clientes para os estandes da Buick, não só iriam ver este carro, mas que também se interessavam pelos demais carros que eram carros mais luxuosos. Assim como os outros GS e GSX que eu mostrei anteriormente, esse GS 455 era um carro que oferecia um conforto a mais além do desempenho. Então, para quem queria um carro de alto desempenho, mas não queria um carro totalmente despojado, um carro mais bad boy, o Buick GS Stage 1, GSX, SX Stage 1 oferecia 4 opções para que quem quisesse desembolsar mais pudesse ter um carro com esse desempenho, mas também com conforto e alguns requintes de acabamento e mais alguns mimos que os outros carros mais despojados não ofereciam. As linhas desse carro são muito bonitas e essa miniatura está muito bem feita. Agora, com o nome de Auto World, nós podemos perceber o seguinte: o molde é exatamente o mesmo dos outros que eu já apresentei aqui no canal. Só que este carro tem um diferencial na miniatura, justamente porque, sob o nome da Auto World, alguns detalhes passaram a ser feitos de uma forma como não eram feitos anteriormente. Já podemos perceber, por exemplo, que a grade tem as pinturas mais completas, os frisos estão todos detalhados com as respectivas pinturas, a logotipia está bem feita, igual a dos outros Buicks que eu já mostrei anteriormente. E o interior desse carro tem mais alguns caprichos que os outros modelos do Buick não têm. Uma situação até engraçada, porque o modelo mais top de linha é o que tem a miniatura mais pelada em acabamento. E o modelo que seria menos top de linha, mesmo assim não é um pad boy, é um carro de entrada, vamos dizer assim, dessa linha Buick GS, é o que está mais caprichado em termos de acabamento. A pintura desse carro também está feita com uma qualidade incrível. A cor, além de ser muito bonita, eu gosto muito de carro verde, e verde metálico é uma cor que me agrada bastante. A pintura dele também está feita com todo cuidado, não tem uma marca, um pé de galinha, nenhuma imperfeição, nenhum tipo de aspereza, porosidade, nada. Então é uma miniatura realmente impecável, que só não é perfeita porque não tem a abertura do porta-malas e também porque ainda é de um molde antigo da Ayrton, então tem ainda aquelas dobradiças mais grossas, menos realistas, mas mesmo assim foi feita com grande qualidade. Nesse modelo do Buick, a grade mais detalhada do que dos outros Buicks que eu mostrei anteriormente, no segundo modelo a malha já estava pintada de preto, mas esta moldura preta que existia aqui na grade já não estava detalhada, neste modelo já está. Então esta grade aqui
já está com um aspecto bem mais realista que da anterior. A moldura dos faróis é cromada, como acontecia no GS, só no GSX que era pintada na cor da carroceria, e os encaixes dos faróis aqui parecem um pouco as lâmpadas. Então, apesar deles aparecerem, deles ficarem aparentes, eles não ficam grosseiros e não chegam a comprometer o detalhamento da miniatura. O realismo dos faróis ficou bom, inclusive porque as lentes estão imitando bem as lentes verdadeiras dos faróis. Os cromados aqui são muito bons, de muito boa qualidade. Aqui, que parece um descascado, na verdade é um reflexo. Não tem nenhum defeito nesses cromados mesmo. Já consegui observar isso com bastante cuidado. Aqui as duas tomadas de ar do capô que eram funcionais tanto no Buick GS quanto no GSX foram feitas com molduras cromadas, diferentemente das outras miniaturas em que elas não tiveram esse detalhamento mais caprichado como está nessa aqui. E a moldura do para-brisa que foi pintada nessa miniatura e não foi nas outras. As luzes auxiliares aqui no para-choque, nesse caso não foram feitas em âmbar, foram feitas em transparente, em peças de acrílico. E o para-choque que tem um acabamento muito bom, um cromado de muito boa qualidade. O emblema GS aqui na grade, como esse não é um Stage 1, ele não tem aquele Stage 1 como acontece no caso daquele Buick preto que eu mostrei no vídeo anterior. Um outro detalhe interessante também é o retrovisor desse carro, que além de ser de um lado só, tem uma carenagem mais clássica um pouco, um desenho mais de retrovisor de carro mais sóbrio, em vez de ter aquela carenagem mais esportiva, mais em formato de cunha, como acontecia com aquele GS Stage 1 e com o GSX Stage 1. Então esse é um carro um pouco mais sóbrio, embora tenha um desempenho bastante invejável, porque afinal de contas ele conta com 455 debaixo do capô. O cofre desse carro é todo preto, foi bem mais detalhado do que os outros, a bateria já foi mais detalhada, o reservatório foi pintado, alternador. Diferentemente do GS e do GSX Stage 1, como esse carro não tem o pacote Stage 1, as tampas de válvula são feitas na cor do motor. Tem aqui uns cabos do lado e a tampa da panela do filtro de ar não tem o adesivo Stage 1, óbvio. Tem apenas o GS 455, que já é uma bela de uma mecânica. O servo-freio aqui está pintado nas cores corretas, foi um detalhamento bem bacana, inclusive uma ideia boa para se fazer nos outros Buicks que eu apresentei anteriormente e deixá-los mais próximos desses em termos de detalhes. Inclusive, essa tomada de ar aqui da frente com o friso do para-brisa foram detalhados nesse modelo, não haviam sido detalhados no anterior. E as dobradiças, que são aquele mesmo tipo, aquelas dobradiças mais grossas, ficaram bem melhores com essa pintura em preto fosco, assim como a parte de baixo do capô, que foi toda feita em preto fosco também, de uma forma a imitar aquelas mantas fonoabsorventes, aqueles revestimentos que existiam na época para deixar o carro mais silencioso. Você ouvia um ronco do motor, mas não ouvia uma barulheira dentro do carro. Esses detalhes realmente ficaram muito bons. Aqui a coifa do radiador com um selo de fábrica, e entre o painel frontal e a grade dá para perceber a malha do radiador também. Então um detalhamento realmente muito bom numa miniatura de estampo antigo, apesar de ter sido feita mais recentemente, uma linha mais antiga da Ertl que foi aperfeiçoada. No interior do carro, mais algumas melhorias em relação aos primeiros modelos que eu apresentei desses carros. Uma delas são as cores, os assentos são feitos com uma cor combinando com o painel, com o volante. É lógico que o Buick GSX era tudo preto porque o interior dele só era oferecido em preto. O Buick GS não, já tinha combinações mais de acordo com as opções de cores do carro. Então, quem queria, por exemplo, um carro um pouco mais sóbrio, ou com mais opções de cores, não queria aquelas faixas mais extravagantes, queria um carro um pouco mais discreto, mas ainda com desempenho, esta aqui era uma boa opção na época. E ainda tinha a opção do pacote Stage 1, que melhorava bastante o desempenho. O que eles melhoraram no interior desse carro? Soleira cromada, que esconde aquele pino de encaixe da carroceria com a base do carro. Carpete, foi feito um carpete mesmo no interior desse carro, com um tapetinho de borracha aqui estampado no plástico. Os pedais que são estampados no plástico com esse revestimento imitando um tecido ficaram mais destacados, o carro ficou bem interessante com isso. O Buick GS poderia ser oferecido com transmissão automática ou mecânica, neste caso é um carro mecânico, aparentemente é um câmbio Hurst, que para este modelo seria um opcional. O painel com os instrumentos aqui foram detalhados numa qualidade melhor do que os modelos anteriores. Tem aqui um fundo preto com os aros cromados em volta, o dash do painel combinando com os assentos. Esses assentos ficaram muito bonitos nesse verde também, que combinam bem com a cor exterior do carro. A dobradiça ainda é aquela dobradiça mais grossa, mas mesmo assim, o interior do carro, quando nós comparamos com aquele primeiro Buick GSX, dá para perceber que a Auto World fez melhoras assim significativas
mesmo não tendo feito alterações mais bruscas, vamos dizer assim. Os instrumentos do painel, com decalques muito bem feitos, estão bem claros, dá para perceber um realismo bom. E o volante agora teve os aros pintados nas cores certas, que eram aros de alumínio, com miolo com o símbolo da Buick e o aro combinando com o interior do carro. Realmente esse interior melhorou bastante. Ainda tem aqui algumas pequenas rebarbas de plástico, mas comparando este modelo com o anterior, já teve uma melhora significativa. Aqui do lado do passageiro, aquele logotipo Buick acima da tampa do porta-luvas. A saída de ar também foi muito bem feita. E o console central foi pintado na mesma cor dos assentos. Ficou bem melhor do que aquele todo cromado do GSX. Se compararmos os três carros, dá para perceber os aprimoramentos graduais que houve de uma versão para outra versão. Esse interior realmente ficou com um acabamento bem melhor do que os anteriores, ainda que não tenham sido mexidos detalhes mais estruturais da miniatura, mas sim detalhes de pintura para mostrar realmente como uma simples pintura pode fazer toda uma diferença. Nesse carro ainda não existe uma forração de teto, mas houve uma preocupação de se pintar o interior dele da mesma cor dos assentos. Então o teto acabou combinando com os assentos, já é um começo de uma melhoria com uma simples pintura para mostrar realmente como se aprimora bastante o modelo. O friso também pintado em prata para imitar o cromado está muito bem feito. Essa traseira linda que esse carro tem para 1970, eu realmente gosto muito desse carro. As lanternas com realismo muito grande, feitas em acrílico, os apliques são muito bons. Com as duas rés, o chapão Buick aqui entre as lanternas, que só tinha em 1970, em 1971 essa abertura da placa vem mais para cima e alarga um pouco, e as lanternas têm um desenho um pouquinho diferente. As saídas do escape aqui que são em cor de metal, cor de alumínio, de galvanizado e não preto como no GSX. No GS Stage 1 já tinha essa melhoria. E a tampa traseira que infelizmente ainda é fixa, mas muito bem estampada no metal, inclusive com essas duas pontas aqui dos paralamas traseiros, que também eram peças à parte, eram apliques, parecido com o que acontecia nos nossos Dodges de 1979 em diante. Transparência do vidro traseiro é muito boa, com o cromado. Enfim, a traseira desse carro muito bem feita, com cromados muito bons, com uma qualidade excelente. A parte de baixo do carro, feito com muita qualidade pela Auto World. A Auto World, quando era Ayrton ainda, fazia partes de baixo de plástico, mas apesar de ser uma peça única, era uma peça muito bem detalhada, com as longarinas do chassis, o assoalho, todos os detalhes que existem realmente por baixo do carro. A diferença é que, agora com o nome de Auto World, foram detalhados alguns desses componentes com as pinturas e as texturas respectivas para ficarem com um realismo melhor e maior. No caso desse carro, o motor foi pintado de vermelho, não está com aquela cara de plástico, mas sim com uma pintura mesmo com cor de motor. O câmbio também feito ali numa cor de metal, uma cor de alumínio, como normalmente costuma ser nos carros originais. Os escapes também com aquela cor de metal galvanizado, então estão corretos. O eixo traseiro, o eixo dianteiro, as suspensões são peças à parte, isso também enriquece bastante o modelo, mesmo que essas suspensões não tenham mola, não tenham nenhum tipo de molejo e o cardan seja fixo, por serem peças à parte e por terem rodas dianteiras que esterçam, o realismo acaba sendo muito bom. Os parafusos também estão bem escondidos, os escapes estão bem feitos, o tanque está muito bem feito. Então a parte de baixo desse carro realmente está muito boa. E o Buick GS 455, apesar de não ser nem o Stage 1 e nem o GSX, também tem aquela saia dianteira que existia nas outras versões mais apimentadas. As rodas e os pneus, como sempre, maravilhosos. E aqui, conforme eu já havia dito antes, a semelhança entre o Buick GS e o Chevelle de 1970. Dá para perceber que as duas carrocerias não são as mesmas. As curvas são diferentes aqui da janela, a abertura do vidro traseiro da vigia traseira é diferente, o desenho da traseira, da frente, dos vincos laterais é diferente, são carros distintos. Porém, são carros bastante parecidos no formato e na silhueta, no comprimento e no desempenho, inclusive, que este aqui é um Chevelle SS 454, que eu já mostrei num vídeo anterior comparando com um modelo de 67, pretendo fazer um vídeo só com ele. É um outro modelo da Ayrton também, da linha da mesma época em que foi desenvolvido o estampo desse Buick. A diferença é que este modelo da Auto World já é uma renovação da linha, então ele foi relançado há pouco tempo, e este aqui é dos anos 90, então ele tem mais de 20 anos aí na coleção, é um dos modelos mais antigos que eu tenho no acervo. Mas o que dá para perceber é que a perda de brilho da pintura foi pouca se nós considerarmos a idade do modelo, e neste caso aqui, estes detalhamentos dos frisos, fui eu mesmo que fiz, não vieram feitos no carro, como aconteceu, por exemplo, neste modelo aqui.
Analisando esse carro de 0 a 10, eu diria que ele é digno de um 9,5, porque realmente está muito bem feito, os detalhes foram feitos com bastante capricho, outras pequenas coisinhas que não foram detalhadas nas versões anteriores desse carro agora foram nessa versão. A cor foi muito bem escolhida, a cor do interior também combinando bastante com o carro, como existia na época, e a qualidade geral da miniatura, da pintura, dos cromados, dos acabamentos, muito bem feita, com uma qualidade excelente mesmo. O que poderia melhorar nele seria ter a tampa do porta-malas que abrisse e as dobradiças mais realistas, tanto do capô quanto das portas, como acontece nas linhas um pouco mais sofisticadas e mais novas da Auto World. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Aproveite para se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Deixe aí embaixo seu comentário a respeito do carro, do vídeo. Se você tem mais alguma informação a respeito do Buick GS 455, também queira compartilhar conosco, aproveite para compartilhar aí nos comentários. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.